um presente, na verdade, da Alicia Basdavanos, que eu conheci no congresso no ISA, agora na Alemanha. Ela era do Departamento de Medicina Cardiovascular da Cleveland Clinic, e ela vai falar dos acometimentos ortopédicos, que são extremamente importantes, né, como uma forma mais precoce, são os sintomas mais precoces da amiloidose e é de extrema relevância. É um vídeo curtinho antes do nosso próximo simpósio. Obrigada. Hello, everyone. My name is Alyssa Bastavanos, and I'm a third-year Ohio Medical University, and I'm originally from Honolulu, Hawaii. I worked at the Cleveland Clinic over the past year with Dr. Mazen Hanna and with Dr. Matthew Maurer over at Columbia. We collaborated with the Cleveland Clinic Department of Orthopedic Surgery. Thank you all for having me here today to speak about our project, Looking Over Your Shoulder to Catch Amyloidosis Earlier, where shoulder pathologies are significantly more prevalent in patients with transthyretin cardiac amyloidosis. Here are my colleagues' disclosures, and I have no disclosures of interest. So I'd like to start with my dad's story. My father has wild-type ATTR cardiac amyloidosis. Leading up to his diagnosis, my father had a long history of orthopedic pathologies. At age 46, he had his first hip replacement. Age 52, a shoulder arthroscopy. Age 54, his first knee replacement. Age 55, dual carpal tunnel release. At age 56, he had his trigger finger release and second knee replacement. At age 60, his second hip replacement. And finally, not to mention his bilateral bicep tendon ruptures and 3 additional knee arthroscopies. This led up to his diagnosis with wild-type transthyretin cardiac amyloidosis in 2014, when he was 62 years old. Currently, he's debating on whether or not he can get both of his shoulders replaced. After all of these surgeries and tears and the years leading up to his diagnosis, it begged the question whether or not my father could have been diagnosed earlier. It is well known that ATTR cardiac amyloidosis is associated with multiple orthopedic pathologies, including carpal tunnel syndrome, spinal stenosis, bicep tendon rupture, trigger finger, and lower extremity arthroplasties. Now we're starting to ask if shoulder pathologies are also a manifestation of cardiac amyloidosis due to the preferential deposition of transthyretin in the joints and ligaments. In that vein, we studied shoulder pathologies of cardiac amyloidosis to 1, describe its prevalence, 2, compare the rates of shoulder replacement surgery in ATTR and AL patients to age-matched controls, and 3, describe how much earlier shoulder pathologies manifest in relation to diagnosis with cardiac amyloidosis. Finally, we also conducted a summary of all orthopedic manifestations for perspective on how prevalent these pathologies really are. So this was a single-center retrospective chart review of 1,310 patients with cardiac amyloidosis from the Cleveland Clinic database. The shoulder pathologies reviewed included rotator cuff tears, shoulder arthroplasty or shoulder replacements, and other shoulder pathologies. Other shoulder pathologies were defined as shoulder arthroscopy, labral tears, etc. We then compared shoulder arthroplasty prevalence in ATTR and AL patients to the age-matched published estimate of over 300 million patients in the U.S. general population ages 60 and over. We then described the timing of shoulder pathologies such as rotator cuff tears and shoulder arthroplasty in relation to a patient's diagnosis with cardiac amyloidosis. So our chart review of 1,310 patients yielded 830 patients with ATTR and 480 with AL. Patients with ATTR were then subdivided into a group of 479 patients with wild type and 183 with hereditary. Wild type patients were the oldest, as we can see in the blue, and AL patients were the youngest. There was a lower proportion of females in the cardiac amyloidosis population, which was most prominent in the ATTR wild type subgroup. And finally, there was a significantly higher proportion of Black patients with hereditary ATTR due to the V122I mutation. So the results of our review showed that 25% of patients with cardiac amyloidosis presented with any shoulder pathology seen in the blue column to the left.
Rotator cuff tears, shown in orange, were the most prominent, followed by other shoulder pathologies shown by the gray bars. And finally, shoulder replacement was shown in the yellow bars. When comparing ATTR and AL patients, highlighted over here, ATTR and AL, significantly more ATTR patients presented with rotator cuff tears, other shoulder pathologies, and shoulder arthroplasty compared to AL patients. Finally, wild-type ATTR presented with the greatest proportion of shoulder pathologies at almost 40%, with 25% of patients, up to 25% of patients, presenting with a rotator cuff tear. Next, our results showed that shoulder arthroplasty, or shoulder replacement, is 6 times more likely in ATTR patients compared to the published estimate of the general population in the United States ages 60 and over. Hip and knee arthroplasty followed suit at almost 7 and 5 times more likely than age-matched controls. As far as the timing of shoulder pathology with respect to diagnosis with cardiac amyloidosis, we found that wild-type ATTR patients presented a median of 8 years before their cardiac amyloidosis diagnosis with a rotator cuff tear and 4 years before their diagnosis with a shoulder arthroplasty. Finally, as we reviewed the prevalence of all orthopedic manifestations in cardiac amyloidosis, we found that over 8 out of 10 patients with wild type presented with at least one orthopedic pathology, with almost 40% of those being a shoulder pathology. As we look at this chart, we keep in mind that these patients could present with one or multiple pathologies. So in conclusion, shoulder pathologies and concomitant orthopedic pathologies are prevalent amongst ATTR cardiac amyloidosis patients. This highlights the need to take a thorough orthopedic history because this is a multi-system disease. In addition to the 3 questions that we have been asking on carpal tunnel syndrome, spinal stenosis, and biceps tendon rupture, we believe you should routinely ask about shoulder pathologies, particularly rotator cuff tears, to identify cardiac amyloidosis patients earlier. It is possible in a highly select and high-yield population that we could diagnose patients like my father earlier using tissue biopsy. Thank you very much for your attention.
Ei, 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 ei. Vai começar isso. Engatilhado. Ótimo. Olá, retornando ao nosso simpósio da UNILAN, que será sobre RNA de interferência do Prêmio Nobel à Prática Clínica. Tenho um enorme prazer de chamar o professor Fábio Fernandes, que é diretor do Grupo de Miocardiopatias do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, e o Rafael Saed, que é biólogo e da área médica da UNILAN. Muito obrigada pelo aceite do convite, por estarem aqui, é uma honra enorme. Bom, obrigado, parabéns pela organização do evento, doutora Diane, excelente, altíssima qualidade. Meu nome é Rafael, gostaria de começar com uma breve introdução sobre o fenômeno do RNA de interferência e como esse fenômeno natural das nossas células pode ser aproveitado para o desenvolvimento de terapias. Esses são os meus conflitos de interesse. Então, começando, eu tendo como pano de fundo aí o dogma central da biologia molecular, onde todas as proteínas que são expressas pelo nosso corpo, elas são codificadas na molécula de DNA, que é transcrita inicialmente por uma molécula do RNA mensageiro, que vai para o citoplasma e se traduz numa proteína funcional que vai ser uma função qualquer. Tendo isso como pano de fundo e pensando nos tratamentos mais convencionais que são existentes, podem ser eles proteínas terapêuticas, como, por exemplo, as reposições enzimáticas, que a gente viu previamente aqui na aula da doutora Sandra, anticorpos monoclonais ou até pequenas moléculas. Todas essas terapias têm como alvo uma proteína, então eles têm um alvo proteico. E com as terapias de RNA de interferência, a gente tem a oportunidade de, ao invés de atuar sobre o alvo proteico, modular ou inibir a expressão dessas proteínas através da atuação direta na molécula do RNA mensageiro. Tá? Então, ao invés de atuar diretamente na atividade de um alvo proteico qualquer, as moléculas de RNA de interferência vão, de forma secundária, atuar sobre a atividade, mas porque estão diminuindo a expressão, a quantidade desses alvos proteicos. Falando um pouquinho de como essa história de terapias de RNA de interferência começou, a ideia desse fenômeno, da existência desse fenômeno, data lá do início dos anos 90, onde alguns pesquisadores, tendo como modelo experimental petúnias, na tentativa de inibir a coloração roxa dessas petúnias, aumentar a coloração roxa das flores da petúnia, eles colocavam moléculas do RNA mensageiro que codificavam por uma enzima que produzia essa coloração roxa. E, de uma maneira paradoxal, eles só observavam plantas com flores mais brancas ou totalmente esbranquiçadas. E não souberam explicar esse fenômeno, por que ocorria essa resposta ao contrário do que eles esperavam. Foi só no final da década de 90 que dois pesquisadores descobriram esse fenômeno de silenciamento gênico que os botânicos já observavam aqui no começo da década de 90. Foi quando eles descreveram o fenômeno de RNA de interferência, usando como modelo experimental o verme C. elegans, onde eles observaram que, colocando moléculas de RNA dupla fita com complementariedade por um gene-alvo qualquer, eles conseguiam silenciar esse gene. E foi aqui que se cunhou o termo RNA de interferência. E os dois principais pesquisadores, Andrew Fire e Craig Mello, foram os principais responsáveis por essa descoberta.
Esse fenômeno também foi observado em células de mamífero, e aí trouxe, nessa época, no começo dos anos 2000, o potencial de desenvolver terapias baseadas no silenciamento gênico. Né? E essa descoberta também foi eleita como a descoberta do ano pela revista Science, e no mesmo ano que foi fundada a Alnylam. Então, uma empresa, uma biofarmacêutica, com o objetivo de desenvolver especificamente terapias de RNA de interferência. E, só para vocês terem a magnitude do impacto dessa descoberta, desse fenômeno, né? Esses dois pesquisadores que descreveram o fenômeno aqui em 1998, Andrew Farr e Craig Merrill, foram agraciados com o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia em 2006. Do que se trata esse mecanismo, né, esse fenômeno do RNA de interferência? Então, quando uma molécula de RNA pequena, dupla fita, aqui sintética, ou pode ser natural no caso, entra no citoplasma da célula, ela é inicialmente reconhecida por um complexo enzimático presente nas nossas células, em todas as nossas células, na verdade, chamado de RISC, que vem de RNA Induced Silence Complex. Esse complexo reconhece o RNA dupla fita, remove uma das fitas e permanece carregado com a fita antissenso. E essa fita antissenso vai direcionar esse complexo proteico para o reconhecimento de um RNA mensageiro alvo. Ou seja, um RNA mensageiro que tenha complementariedade por essa sequência de nucleotídeos presentes na fita do RNA dupla fita. Então, você consegue desenhar moléculas específicas para o reconhecimento de RNA mensageiros específicos. Após o reconhecimento, essa molécula do RNA mensageiro é clivada, ou seja, você perde a mensagem, você diminui a expressão gênica, e esse complexo ele é reciclado. Então, através desse mecanismo, você tem uma potência bastante importante, porque o complexo ele é reciclado, ou seja, uma única molécula do RNA exógeno ou dupla fita cliva diversas moléculas do RNA mensageiro-alvo, e ele é altamente específico, porque ele reconhece a sequência específica de 19 nucleotídeos que tem no RNA mensageiro. Então, ele só vai degradar um único RNA mensageiro, uma única proteína. No entanto, muitos desafios para traduzir esse fenômeno em uma terapia, já que as moléculas de RNA dupla fita são muito grandes, altamente carregadas, negativamente carregadas, e muito hidrofílica, ou seja, a dificuldade de ultrapassar a membrana plasmática das células, e eu disse para vocês que ele precisa chegar no citoplasma da célula para ativar esse processo, é muito grande, ou seja, baixas propriedades farmacológicas. Além de serem moléculas instáveis, suscetíveis à degradação de nucleases, exonucleases, e também provocarem reações imunológicas, ou seja, nosso sistema imune combate essas moléculas de RNA dupla fita. Então, os desafios da Alnylam, e não só da Alnylam, na verdade, de todas as empresas que atuaram nesse ramo, foi como transformar isso em terapias. E a Alnylam conseguiu isso basicamente através de duas estratégias. Uma delas, a partir da encapsulação em nanopartículas lipídicas do princípio ativo do RNA dupla fita. Essa estratégia, então, ela está presente no patisiran, que o Dr. Fábio vai explicar mais para vocês aí os principais dados clínicos dessa terapia. Tá? E a outra estratégia é através da conjugação desse RNA dupla fita num açúcar chamado de N-acetilgalactosamina, cujos hepatócitos produzem bastante em sua superfície. Tá? Ambas estratégias, elas vão entregar a molécula de RNA dupla fita, o princípio ativo, para os hepatócitos. Tá? A diferença delas é que uma é intravenosa, no caso do patisiran, e a outra pode ser subcutânea, e com aplicações bem mais infrequentes do que o patisiran. Essa outra estratégia está presente em outros tratamentos aprovados da Alnylam, como Givosiran e Lumasiran, Vutrisiran, que ainda está em estudo, não está aprovado no Brasil, mas aí também em outras estratégias terapêuticas aí em desenvolvimento clínico. No caso do N-acetilgalactosamina, mais ou menos esse o desenho do conjugado a uma molécula de RNA dupla fita. Ele possui uma trinca três componentes aqui de N-acetilgalactosamina nessa estrutura molecular.
E ele é direcionado para os hepatócitos, que são o tipo celular que mais produzem receptores de N-acetilgalactosamina no nosso corpo. E uma vez que eles são reconhecidos, esse RNA dupla fita ele é internalizado no endossomo e mais tardiamente ele é liberado para o citoplasma, onde ele dispara aquele fenômeno de silenciamento gênico. Tá? Então, ou seja, você tem uma plataforma terapêutica aqui, onde você tem uma entrega para os hepatócitos e você, em teoria, consegue modular a sequência aqui do gene que você quer silenciar e aí assim testar de forma clínica ou não para ver se tem algum benefício. E no caso do patisiran, de maneira bem simplificada, essa nanopartícula lipídica vai direcionar o RNA dupla fita para os hepatócitos, onde ele vai ser internalizado e formar um endossomo. E no endossomo mais tardio, ocorre uma mudança no pH, um decaimento no pH, que altera o estado de cargas desses componentes lipídicos que tem na nanopartícula lipídica. E isso vai favorecer a fusão da membrana do endossomo com essa nanopartícula lipídica e facilitar o extravasamento do RNA dupla fita para o citoplasma. E aí vai disparar todo aquele mecanismo de silenciamento que vocês conhecem. Ou seja, a Alnylam tem duas plataformas terapêuticas para o desenvolvimento de terapias de RNAi, focando nos hepatócitos. Tá? Então, isso possibilitou o desenvolvimento de um pipeline bastante robusto, né, com diversas terapias já em fase de comercialização e aprovadas em diversas regiões do mundo, né? Vários estudos já em fase tardia, de estágio 2 tardio, isso para doenças, entre aspas, hepáticas, ou seja, onde o alvo terapêutico pode ser os hepatócitos. E aqui eu quero destacar para vocês, por exemplo, o zilebesiran, que é para hipertensão, ele atua no sistema angiotensina-renina, ou seja, pode ser no hepatócito, né? E alguns tratamentos, como por exemplo, que entrou em primeiro testes em humanos esse ano, que é para a doença de Alzheimer, mas aqui não usa nenhuma daquelas duas plataformas, uma outra plataforma que é para entrega no sistema nervoso central. Tá? Então, esse é um pipeline bastante robusto aí da Alnylam para o desenvolvimento só de terapias de RNA de interferência. Então, essa é mais ou menos a visão da Alnylam, né? Aqui, vários produtos, várias terapias aprovadas para doenças hepáticas, entre aspas, né? E a Alnylam aqui visando atingir, então, outros órgãos, né? Como o sistema nervoso central e também o sistema ocular para tratar outros tipos de doenças. Né? Então, só para ilustrar para vocês aqui, dados pré-clínicos do sistema nervoso central, né? Aqui, a publicação da Nature, do grupo de cientistas da Alnylam, então mostrando aqui injeções intratecal em ratos de um conjugado de um RNA de interferência com uma cauda lipofílica que promove a biodistribuição do sistema nervoso central desses ratos, e aqui mostrando a redução de uma proteína, de um gene repórter, na verdade, em várias partes do cérebro e sistema nervoso central, e aqui mostrando que no fígado e nos rins, por exemplo, a expressão desse gene repórter ele não é diminuída. Tá? Aqui uma outra ilustração, né, mostrando aqui que o RNA de interferência conjugado com essa cauda lipofílica para biodistribuição do sistema nervoso central, como ele atinge aqui diversas partes do cérebro de camundongos. E quando você não tem esse conjugado, né, essa forma de entrega, essa biodistribuição aí ela é bem mais restrita. Né? Ou seja, a importância de ter um sistema de delivery eficiente para esse tipo de estratégia terapêutica. E aqui só mostrando em modelo, na verdade aqui de primatas, né, macaco, mostrando que essa estratégia de delivery, o quanto que ela diminui as proteínas percursoras de amiloide, ou seja, que se traduzem em a doença de Alzheimer, né, no líquido cérebro-espinal, depois de uma única aplicação intratecal na dosagem de 60 miligramas. Então, você tem uma redução muito robusta, tanto da forma alfa quanto da forma beta da amyloid precursor protein aqui, né, 25% dos níveis basais, e bastante duradoura aqui, uma dose durando aí por volta de
de 6 meses com níveis de redução bastante robustos. Todos esses dados clínicos, pré-clínicos, enfim, foram os pré-clínicos, enfim, Nature, revistas de bastante renome, e os dados clínicos também, né, mostrando aqui a robustez da ciência da Alnylam, né? Então, desde estudos de fase 1 até fase 3 confirmatórios, todos eles publicados num jornal de bastante impacto, como é o New England, aqui, por exemplo, mostrando aí a robustez da produção científica que é da Alnylam. Né? A gente fala que esse é o nosso lema, né, o desafio aceito, e realmente foram quase, na verdade, 2 décadas de pesquisa para se chegar a um sistema de entrega eficiente dessa terapia. Então, foram anos aí bastante difíceis em algum momento para a Alnylam, mas que culminou no desenvolvimento dessa estratégia, trazer para a realidade essas estratégias terapêuticas. Por isso que a gente fala desafio aceito da empresa. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, convidar aqui o Dr. Fábio Fernandes para falar um pouquinho dos dados do Patizera. Muito obrigado. Eu queria agradecer o honroso convite, queria parabenizar a Diane pelo brilhantismo e ineditismo do evento, dizer que está sempre presente frente aos amigos, agradecer ao Rafael, a Thalita e a Alnylam pelo convite, dizer que para mim é um motivo de alegria com os queridos amigos aqui presentes. Muito obrigado, em uma cidade tão querida que é Niterói para nós. O próximo tópico que nós vamos falar é um pouquinho sobre dessa abordagem clínica, e eu vou começar falando sobre um caso clínico a respeito. Esses são os meus conflitos de interesse, que não vai atrapalhar em nada na apresentação. Então, esse é um caso clínico do consultório. Foi um caso que foi muito interessante. É uma paciente do sexo feminino, 73 anos, de São Paulo, aposentada. E o que chamava a atenção, ela tinha antecedente de palpitações, arritmias e diagnosticado uma fibrilação atrial. E quem me referendou essa paciente foi uma colega eletrofisiologista, que já notificava que tinha alguma coisa diferente para ela, que ela tinha muitos sintomas de fraqueza, cansaço, e tinha também um pouco de síndrome de túnel do carpo, que tinha principalmente há uns 3 anos antes de ter esse episódio de fibrilação atrial. Então, isso que chamou a atenção dessa colega, que era eletrofisiologista, arritmias supraventriculares e um red flags, que era a síndrome de túnel do carpo. Ela também tinha infecções urinárias de repetição, hipotireoidismo, intolerância à glicose e glúten. E de antecedentes familiares, ela refere: a minha mãe morreu de problema no coração e um quadro de insuficiência cardíaca. Tinha 3 irmãos, 2 falecidos também de miocardiopatia, 60 e 55 anos. E ela vinha em uso de Lixiana, Benicar, Clorana e Eutirox. O exame físico que chamava a atenção, ela tinha as bulhas hipofonéticas, pressão normotensa, tinha um pouco de hipotemegalia e edema, que configurava um quadro sugestivo de insuficiência cardíaca. Então, frente a isso, nós ficamos com o diagnóstico de insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, e como etiológico, cardiopatia hipertensiva, que ela tinha esse histórico de cardiopatia hipertensiva, e fibrilação atrial. Esse é o eletro dela que chamava a atenção. A gente tem um ritmo irregular, um ritmo de sinusal com um PR um pouquinho aumentado, uma área inativa, provavelmente anteroseptal, e talvez sinais de baixa voltagem. De exames laboratoriais, o que chamava a atenção, ela tinha uma ureia de 90, uma creatinina de 1,7, um BNP bem elevado. E o que chamava a atenção do ecocardiograma dela? O ecocardiograma, eu acho que, como o professor Evandro falou, quando a gente já vê um eco nessa situação, a gente já pega um paciente extremamente avançado da doença. E eu acho que o nosso objetivo hoje é fazer um diagnóstico cada vez mais precoce. Recentemente teve um trabalho muito interessante que saiu no Circulation, mostrando a mudança da amiloidose nos últimos 20 anos. Os doentes estão sendo feitos mais precocemente o diagnóstico, menos hipertrofia e menos disfunção ventricular. E é esse que é o nosso objetivo. O objetivo é diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce muda a vida, muda a evolução.
É clássico ventrículos pequenos, átrios grandes, padrão sal e pimenta, válvulas espessadas, septo interatrial espessado e um padrão de apical sparing, muito sugestivo de amiloidose, e ela já tinha um septo de 12 e parede posterior de 13. Então, frente a isso, ficou-se um novo diagnóstico, um diagnóstico de insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, provavelmente devido a uma cardiopatia infiltrativa, que posteriormente nós vamos configurar ou não se seria amiloidose. No nosso hospital, a gente acaba fazendo um protocolo de ressonância, principalmente hoje, mas para definir estratégias terapêuticas. Então, hoje a ressonância pelo espaço extravascular, pelo mapa T1, ele é um bom marcador de evolução clínica de como esse paciente está evoluindo em a resposta ao tratamento. Então, a gente acabou solicitando, tinha um septo muito maior do que evidenciado, um realce tardio heterogêneo difuso e sugestivo de amiloidose, um realce transmural, e não tem dúvida de que isso seria realmente um padrão de amiloidose. Hoje nós temos um protocolo no hospital, em conjunto com Chicago e Ohio, vai até sair publicado agora no European Heart Journal, em que nós utilizamos a ressonância nuclear magnética, mais imunofixação e dosagem de capa e lambda. E se ela é negativa e com uma ressonância positiva, tem na curva ROC uma área sobre a curva acima de 90 para dar o diagnóstico de amiloidose transtiretina. Então, naqueles centros que não têm medicina nuclear, a ressonância mais a imunofixação poderia ser também um indício para dizer que esses pacientes têm amiloidose por transtiretina. Então, foi feita imunofixação, imunoglobulina capa e lambda e a cintilografia com tequinésio, de acordo com as diretrizes vigentes do posicionamento de amiloidose. E o resultado foi que foram negativas e a relação capa e lambda normal, com uma cintilografia positiva para amiloidose. Também tinha os cortes tomográficos que configuraram uma forma de transtiretina. Então, na ausência de imunoglobulinas circulantes, com a cintilografia positiva, configurou-se um quadro de amiloidose por transtiretina. O próximo passo foi diferenciar se ela teria uma forma genética ou wild type, e configurou-se uma forma VI 142. O que chamou a atenção? Essa paciente tinha múltiplas infecções urinárias de repetição, foi iniciado tafamidis, de acordo com as diretrizes vigentes pela Anvisa, e, posteriormente, mesmo com a introdução de tafamidis, ela continuava ainda tendo um quadro que foi progressivo de neuropatia sensitivo-motora, e a parte cardíaca, ela ainda não tinha uma resposta tão boa. Infelizmente, a gente não podia dar a dose recomendada de 80 miligramas. Hoje a gente sabe que a dose de 80 significativamente é melhor em redução de desfecho duro, mortalidade, hospitalização e até mesmo de qualidade de vida. E, infelizmente, a gente não pôde utilizar a dose de 80, que ainda não estava aprovada pelas diretrizes vigentes públicas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo Apollo, o estudo Apollo do ponto de vista neurológico. O estudo Apollo foi um estudo placebo duplo cego que utilizou-se o patisiran na dose de 0,3 miligramas contra placebo, cujos desfechos principais eram neurológicos. Foi um estudo para avaliar desfechos neurológicos que utilizou o Norfolk, o NAS, o MNIS mais 7 como desfecho primário e vários outros marcadores. Mas o que chamava a atenção nesse estudo Apollo? Que também tinham avaliações cardiológicas e a população que era definida como uma hipertrofia acima de 13 milímetros do estudo Apollo, 46% desses pacientes que tinham comprometimento neurológico tinham um comprometimento cardiológico concomitante. Então, o que eu vou comentar para vocês é essa população do subestudo Apollo. E um dado que é interessante, hoje a gente tem utilizado algumas técnicas de share wave elastografia para avaliar rigidez miocárdica. Vai ter ser a tese de um colega nosso, do Dr. Aristóteles, que fez com a gente. E o que a gente fez? A gente pegou pacientes com forma cardíaca, forma neurológica e grupo controle. E o que a gente percebe? Que mesmo o paciente que só tem a forma neurológica tem elasticidade diminuída, tem alteração da elasticidade. Ou seja, então talvez a gente não tenha um fenótipo exclusivamente neurológico ou um fenótipo exclusivamente cardiológico. Isso vai depender muito de qual método que nós estamos utilizando. Então isso é uma coisa muito interessante.
E aí, nessa população que tinha também um comprometimento cardíaco. E o que ele observou? Que nos pacientes que utilizaram patisiran, do ponto de vista do endpoint neurológico, houve uma melhora dos parâmetros neurológicos, principalmente do Norfolk, do MNS7, mostrando que a droga poderia ser eficaz para tratar o ponto de vista neurológico, a neuropatia sensitivo-motora, que frequentemente os pacientes com amiloidose apresentam. Quando se observaram os efeitos colaterais, eles foram muito semelhantes aos placebos e principalmente relacionados ao local de infusão. E o que chama a atenção nesse estudo? Se a gente for pegar a população de pacientes que tinham comprometimento cardiológico, ele dá uma ideia, mais ou menos, que é muito parecida com qual tipo de mutação que eles tinham, principalmente as não Valmetes 30, e uma grande porcentagem desses casos, a gente sabe que é importante porque essas outras mutações que não têm a Valmet 30 podem ter um comprometimento cardiológico. E aqui a gente chama também a atenção das comorbidades que muitas vezes esses pacientes apresentam, como principalmente, às vezes, arritmias supraventriculares, fibrilação atrial, que como foi o caso da nossa paciente, que foi a primeira manifestação que chamou a atenção de algum cardiologista para fazer o diagnóstico de amiloidose. E aqui uma porcentagem de pacientes que também tinham marca-passo e uma pequena porcentagem menor de pacientes com desfibriladores. E aqui é interessante que a gente consegue ver que no mundo real, como que esses nossos pacientes com amiloidose são tratados. Então a gente observa que a minoria acaba utilizando beta-bloqueador, inibidor de enzima, e a grande maioria que acaba se utilizando mais são diuréticos. E nesse estudo a grande maioria estava em classe funcional 2, como NT-proBNP médio de 756. Por isso que é importante, a insuficiência cardíaca do paciente que tem amiloidose não é um tratamento convencional de qualquer insuficiência cardíaca. Então a gente deve evitar beta-bloqueador, deve deixar uma frequência cardíaca mais elevada, deve evitar vasodilatadores, porque esses doentes têm um ventrículo duro, eles dependem de pré-carga. Então, mesmo quando a gente utiliza diurético, nós devemos tomar cuidado, nem deixá-lo hipervolêmico, nem muito hipovolêmico. Eles precisam de uma pré-carga e de uma frequência cardíaca para manter o débito cardíaco adequado. Então, na resposta, a gente vê que realmente a maior parte dos pacientes são tratados com diuréticos. E o que a gente observa é que a grande maioria desses pacientes tinha fração de ejeção preservada e uma média de septo e parede posterior de 16 milímetros, ou seja, já com certo comprometimento da doença, e lembrando que era considerado acima de 13 milímetros. E o que é interessante que nessa população do Apolo evidenciou? Eu sempre gosto de citar a palavra remodelamento. A palavra remodelamento é uma palavra que vem do latim, remodelare, e remodelare quer dizer tornar de novo. Então, se o coração ele é agredido, ele remodela, mas ele pode ter um remodelamento reverso. Pela primeira vez, nós estamos tendo evidência com os métodos complementares utilizados que nós podemos remodelar o nosso coração. E esse é um dos exemplos que a gente consegue observar. Uma diminuição da hipertrofia ventricular do grupo que tomou patisiran, a hipertrofia relativa e diminuição de massa. Coisas que a gente não conseguia evidenciar em outros estudos. A gente achava que a amiloidose era uma doença que não tinha tratamento, era incurável e não tinha remodelamento. E o que chama a atenção? Houve melhora do strain. Ou seja, o strain, quanto é mais reduzido, melhor é a função cardíaca. Por outro lado, o débito cardíaco também reduziu-se menos. E o diâmetro diastólico também houve uma diminuição desse diâmetro diastólico, mostrando que sim, era uma droga que era possivelmente poderia atuar no remodelamento ventricular. E o que é interessante? Que tanto a hipertrofia, o strain, débito cardíaco e volume diastólico, eles são progressivos ao longo do tempo. Quanto maior tempo de evolução, melhor esse remodelamento, melhor, teoricamente, esses parâmetros. Por outro lado, a gente observa que no grupo patisiran, a gente tem a maior parte de pacientes que reduzem e ficam estáveis com relação ao grupo placebo, e principalmente com relação ao strain. Então, a gente vê que existe uma melhora do strain nos pacientes que acabaram utilizando patisiran, e eram todos esses os pacientes que estavam no subgrupo do paciente do Apolo. Uma das formas também de atenuar o dano miocárdico é avaliar por biomarcadores.
Os biomarcadores, eles dão uma ideia muito importante como está a função cardíaca. Então, a gente sabe que um dos principais biomarcadores, que é o NT-proBNP, ao longo de 18 meses, ele cai nos pacientes tratados com patisiran e do grupo placebo ele existe um aumento. Então, isso é muito interessante. A gente sabe que a amiloidose é uma doença progressiva. Em 6 meses, um paciente não tratado, ele perde 30 metros de capacidade funcional, aumenta o NT-proBNP e cai 3% da função ventricular. Então, hoje nós temos uma medicação que a gente atenua a hipertrofia, a gente melhora o strain diastólico, o strain longitudinal, e a gente tem uma diminuição de biomarcador, mostrando um controle melhor da função cardíaca. E quando foi se avaliar, o estudo não foi desenhado para isso, mas se a gente puder fazer uma análise pós-hoc desse estudo, observou-se também que houve uma redução de endpoints primários de 30% nos pacientes com patisiran e também, teoricamente, de mortalidade, 50% de hospitalização e mortalidade, e principalmente eventos combinados, mostrando que talvez sim pudesse também ter atenuação de desfechos duros. E sempre quando você avalia em que tipo de população se beneficiaria mais ou menos, e foi uniforme, independente de idade, sexo, raça, região do mundo, índice neurológico, tipo de genótipo e estágio de classe funcional, mostrando que a gente teria uma abrangência muito grande da medicação em questão. E aqui são também os NT-proBNPs de acordo com o nível de NT-proBNP em determinadas classes funcionais de insuficiência cardíaca, mostrando que ele tem um amplo espectro, independente de NT mais baixo até NT-proBNPs mais altos, ou seja, menor comprometimento de doença e mais comprometimento de doença, uniformemente a droga foi eficaz em todos esses grupos. E aqui, como eu comentei com os senhores, por isso que a gente faz a ressonância nos nossos pacientes, exatamente para poder avaliar o remodelamento. Esse é um trabalho muito importante, que é do grupo da professora Mariana Fontana, que é do grupo do professor Gilmore, lá do Reino Unido. Então, o que ela mostra? Que os pacientes tratados com patisiran tinham menor espaço extravascular do que comparados aos pacientes do grupo controle. Existia também uma redução de NT-proBNP e uma melhora da capacidade funcional. Então, hoje, nós temos uma medicina em que a gente consegue mudar a história natural dos nossos pacientes. Então, a gente tem drogas hoje que possam realmente ajudar no arsenal terapêutico, em que a gente consiga observar exatamente isso, como foi o caso desses pacientes tratados com patisiran, que houve diminuição do espaço extravascular, diminuição de biomarcador de insuficiência cardíaca, melhora da capacidade funcional e, consequentemente, também de um outro marcador, que é a cintilografia com tecnésio, mudando uma melhora em relação a isso. E o mais importante hoje é a segurança, praticamente sem grandes alterações, com desfechos de segurança em relação aos pacientes tratados do patisiran e do grupo placebo. E, para terminar, esse ano foi apresentado no Congresso de Heidelberg, em 2012, de 2022, na Alemanha, os resultados do estudo Apollo, que estão online, que os resultados são muito interessantes, os desfechos primários foram positivos, então já tem a publicação do abstract e é muito interessante. Então, hoje nós estamos numa medicina, que é uma medicina, como a brilhante aula da minha amiga Sandra foi, trazer o passado e unir o futuro, e com certeza nós vamos poder mudar a vida dos nossos pacientes. Diane, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, parabéns a todos, e é uma alegria estar sempre com os nossos queridos amigos. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Maravilhoso, muito obrigada. Aberta para perguntas. Parabéns aí pela sua apresentação espetacular, como sempre. Eu queria que você fizesse um comentário justamente a respeito da questão do biomarcador, que eu acho muito interessante, porque assim, a amiloidose é uma situação das mais curiosas em relação aos peptídeos natriuréticos, né? Porque apesar dela estar classificada dentro daquele contexto, hipertrofia, quer dizer, aumento de espessura,
função preservada, mas o NT-proBNP frequentemente é aquele NT-proBNP de disfunção sistólica, né? Níveis altíssimos, né? Então, quer dizer, é uma doença que se manifesta sob esse aspecto diferente das outras que compõem o fenótipo ICFEP, né? E assim, a minha experiência que a gente tem é a seguinte: às vezes você tem o NT-proBNP caindo, e isso você vê em vários estudos, utilizam isso para avaliação, não só nos RNAs de interferência, mas como também os estabilizadores, né? Eles mostram essa redução, mas essa redução, não sei se é isso que você vê também, ela se faz em margens de diferença pequenas, né? Quer dizer, esse doente com amiloidose, ele tende a permanecer com níveis altos, não é que nem o disfunção sistólica que você trata, faz um diurético, o sujeito cai absurdamente o BNP. Então, eu queria ouvir um pouco da sua experiência em relação a isso. Obrigado, Marcelo. É uma excelente pergunta e é difícil mesmo. Talvez, até a doutora Roberta, que vê bastante paciente com amiloidose AL, a própria amiloidose AL, a própria imunoglobulina estimula a produção de NT-proBNP. Então, às vezes, você tem um desbalanço entre o grau de hipertrofia, o grau de disfunção diastólica com a agressão. Então, às vezes, isso pode ser um bom marcador de agressão da amiloidose AL. Na transtiretina, se a gente pegar o Murilo, que trabalha bastante também com cardiopatia hipertrófica, a gente tem uma média nos hipertróficos, lá do grupo do Dr. Edmundo, de 700 a 800. Então, não é também tão baixo comparando as outras formas. Então, eu não sei se a amiloidose, por ser uma doença também que dá necrose, apoptose, não é só hipertrofia, não é só espessamento. Então, tem outras características, talvez fisiopatológicas, que acabam dando alterados. E uma coisa que é interessante, dentro dessa tese desse colega, nós fizemos PET ressonância, para ver reserva de fluxo coronariano. E a reserva de fluxo coronariano desses pacientes é igual ao triarterial gravíssimo. É uma coisa impressionante. E não é localizado por artéria, são todas as artérias. Então, a gente até mandou agora para a publicação um trabalho interessante, então mostra que o paciente com cardiopatia tem reserva diminuindo em todas as paredes. Isso também talvez possa ser uma das causas que aumenta a troponina e talvez que também aumenta o BNP, porque a doença deve comprometer também microcirculação. Se a gente pegar estudo de autopsia, compromete também a microcirculação. Então, esse trabalho foi muito interessante. E a esse trabalho correlaciona com o BNP. Os pacientes que têm maior BNP, bom, concordante português, Sandrinha. Minha mãe que não escute isso. Desculpa. Não está gravado, né? Evandro, me ajuda. Quanto maior o BNP, menor a reserva. Mas obrigado pela pergunta. Você corrigiu na hora certa, viu, Fabinho? Pode ficar tranquilo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um dos palestrantes. Primeiro para o Fabinho. Fabinho, a gente tem uma perspectiva muito boa em relação ao patisiran, mesmo os estudos não tendo sido feitos com um desfecho primário cardíaco, mostrando o efeito sobre a cardiopatia estrutural e sobre a evolução desses pacientes. Eu gostaria de saber com você, assim, qual momento talvez fosse o ideal para a gente começar o tratamento de patisiran. E, além disso, na sua experiência, você participou, né, da pesquisa. Como é que foi a evolução desses seus pacientes? Você observou que houve realmente... Porque uma coisa é você ter uma melhora em marcadores. Clinicamente, o paciente teve uma melhora de sintoma físico, mental, expressiva com o uso do tratamento? E quanto tempo isso demorou? Não, Sandrinha, essa é uma pergunta excelente. Nós tivemos a oportunidade de fazer parte do Estudo Apolo. O INCOR foi um dos centros que participou do Estudo Apolo. E foi nítida a melhora. Eu acho que a gente que vê um paciente tratando de amiloidose com drogas específicas para amiloidose é outro paciente. Então, hoje a gente tem várias opções de tratamento e cada uma atingindo num ponto específico que muda totalmente a história natural. Essa paciente é muito interessante.
ela manda vídeos melhorando a parte neurológica, de como ela chegou numa cadeira de rodas, ela não saía muito da cama, as infecções urinárias de repetição. Então, isso é uma coisa que mudou muito essa parte dela. Tem paciente no estudo que participou do Apolo, eu estava até comentando com a Thalita e com o Rafael, ele quer fazer cartas de recomendação agradecendo por poder participar. Lógico, a gente não sabia até pouco tempo atrás quem participava e quem não participava. Mas hoje, todos estão no estudo aberto, porque a chance que, como infelizmente a gente não tem acesso à medicação para tratar os pacientes com cardiopatia, muitos desses também eram wild type, então a gente só consegue colocando em estudo. E esses que participaram do Patisiran, eles referiram uma melhora muito grande. Essa paciente, acho que eu acabei não mostrando o slide, porque era um NT-proBNP alto de 700, 800 e caiu para 100 no final do tratamento. E o que eu acho que no futuro nós vamos ter uma coisa que vai auxiliar muito a todos nós, é a associação. Então, você imagina, hoje, uma parte do estudo Apolo estavam tomando Tafamides. Hoje, no estudo do Cardiotransform, todos podem estar tomando Tafamides. Então, você imagina, eu acredito que você tem uma droga que bloqueia a estabilização e uma droga que bloqueia a produção, é o gold standard, talvez, do tratamento, é o que a gente espera. O único empecilho, talvez, nesse meio termo, vai ser o custo. E talvez, eu acredito que quando mais doentes vão sendo diagnosticados, e talvez vai ter. Mas é uma tecnologia que é brilhante, é fantástica. Mas, nitidamente, o que a gente observa é uma melhora muito significativa dos pacientes, uma melhora de capacidade funcional, que foi o que o estudo mostrou, o Apolo B, melhora de qualidade de vida, que foi o que... Mas, subjetivamente, são outros pacientes. Tinha paciente que tinha infecções urinárias, internava todo mês por infecção urinária. Tinha diarreia que deu uma estabilizada. Alguns foram diagnosticados um pouco mais tardiamente, eles demoraram um pouco mais para ter a resposta. E acho que nós tivemos 1 ou 2 óbitos ao longo do estudo, mas também era uma fase muito avançada. Inclusive, um deles era um homozigoto para VI 142, que era muito avançada. A evolução foi muito rápida. Mas eu acredito que seja uma droga muito boa. Eita, desculpa te interromper, mas só para isso aí que você vem falando, eu recebi uma mensagem no grupo de pacientes. Esse paciente até nem está com a gente no Rio, não, está com vocês lá. Ele escreveu assim, 3 anos de estudo, palavras do paciente: diarreia quase nula, perna inchada 0, engordei 12 quilos, vômito 0. Assim, ele fez um texto enorme, mas eu achei muito interessante, né? Então, até o que você vem falando. É gratificante. É como eu sempre falo, Diane, o Evandro sempre ensina isso nas aulas, Marcelo, Murilo, a própria Sandra, a Roberta. Em 2008, a gente fez um estudo no INCOR, que a gente fazia o diagnóstico 50% na necrópsia. 50% dos nossos pacientes INCOR, centro de referência, na necrópsia. Eu me interessei pela amiloidose, que eu tinha alguns pacientes dessa família do VI 142 homozigoto que não tinham o que fazer. Hoje, uns estão tomando Tafamides, alguns estão no grupo Apolo, e graças a Deus eles estão... É outra história do que o pai e a mãe viu. E você vê o doente falar, olha, a própria Liana, né, ela fala, eu não quero passar o que meus pais passaram, o que meus parentes passaram. Então, para a gente que está na linha de frente é muito difícil. Então, hoje eu vejo a amiloidose com uma coisa como o Fabry, como as miocardiopatias. Daqui a pouco vai ter a terapêutica gênica para dilatado, o Marcelo sabe bem disso. Então, eu acho que nós vamos pegar uma fase que eu acho que o próximo milênio vai ser muito das miocardiopatias, o tratamento eficaz, e graças aos auxílios que a Nailan brilhantemente tem trabalhado nisso, a gente vai poder mudar a história dos nossos pacientes, né? Obrigada. E a outra pergunta é porque você mostrou na sua aula, em relação a... Porque, assim, a barreira hematocefálica é o grande desafio. Você atravessar a barreira para poder fazer alguma modificação no sistema nervoso central é o pulo do gato para qualquer medicação. E vocês conseguiram, com essa terminação lipofílica, já vencer essa barreira. Isso é... Não, ela entra... Não.
Ah, intratecal, você faz Eu intratecal. esqueci de especificar, mas com dado pré-clínico de modelo de rato que eu mostrei, é tudo Ainda intratecal. intratecal. Sim. Mas mesmo assim, vocês veem a perspectiva da gente conseguir fazer a mesma coisa em relação à amiloidose? Porque, assim, os pacientes, quando eles abrem um quadro, a gente vê o declínio cognitivo, assim, muito rápido, nítido, a ponto do paciente deixar de ser funcional e se tornar um paciente dependente. Então, assim, qual a perspectiva que vocês têm em relação a isso, mesmo que seja intratecal? A gente vai ter dados do estudo de fase 1, que está para Alzheimer. É Alzheimer precoce, né, que eles estão avaliando. Aí não sei direito como é que é a população, não tem esses detalhes, mas logo a gente vai ter os resultados de fase 1. Então, vai ser uma avaliação de segurança, farmacodinâmica, e esses efeitos, vai ser tanto de eficácia, né, talvez alguns dados de eficácia também, mas, se positivo, vai ser, primeiro, uma prova de conceito que chega no sistema nervoso central de humanos, tem um efeito farmacodinâmico esperado, né? Mas, nesse momento, não dá para fazer grandes inferências a respeito Mas é uma desses outros perspectiva órgãos. positiva. Sim. Pelos dados pré-clínicos, enfim, a ideia da terapia, né? Enfim, algo que a gente acha que é positivo, sim. Obrigada. Rafael, só mais uma perguntinha para a gente poder passar para o próximo. Em relação ao mecanismo de ação, assim, resposta imunológica, da diferença do patisiran e agora o vutrisiran. O patisiran a gente precisa das pré-medicações, né, para a gente proteger de efeitos colaterais, e o vutrisiran a gente não precisa, né, só precisa passar o vutrisiran, ele precisa de pré-medicações infusionais para evitar reações infusionais, né? E no caso do vutrisiran, que ele, só um disclaimer, ele ainda não está aprovado pela Anvisa, ele foi submetido, enfim, não precisa dessas pré-medicações. O FDA acho que liberou em junho, não foi? Aprovado no FDA e no também, na Anvisa avaliação. Ótimo. Precificação depois da aprovação na Anvisa, né? Aí entra com... Depende do país, na verdade. Tem muitos países que isso daí não é público, muitos acordos que fazem com o governo, mas vai depender do país. Aqui as regras, a gente vai seguir as regras da CEMED. Né? Jane, a gente tem tempo só para uma última? Pode. Rapidinho. Já estamos um pouquinho atrasados. Só para comentar que, assim, como médica que veio, claro, muito mais a Ellie, por ser hematologista, a gente tem uma diferença muito grande, né? Porque na Ellie a gente está ainda falando em quimioterapia, apesar de a gente ter anticorpo monoclonal, é contra a célula que produz, a gente não tem um estabilizador de cadeia leve, a gente não tem um silenciador de RNA, mas só para lembrar, como vocês falaram, que acho que o futuro vai ser associação, provavelmente também o futuro tanto para a TTR, quanto a L, quanto para qualquer tipo de amiloidose, por exemplo, fibrinogênio, que não tem tratamento algum, o paciente evolui para diálise, vão ser as terapias de anticorpo antifibrila, né, que é o que está já muito em desenvolvimento. A gente tem estudo clínico, né, em andamento, e com certeza eu acho que daqui a não sei quantos anos a gente vai falar, né, como se trata. Provavelmente a gente vai inibir a produção, vai estabilizar a proteína que está lá e vai tirar o amiloide com alguma droga. Então, é brilhante, assim, e a gente admira todo o trabalho, né, e, enfim, e consegue contribuir com os nossos pacientes. Excelente colocação. Muito obrigada, viu, pela participação. Seguindo para o nosso próximo simpósio, que... Infelizmente, o professor Otávio não pôde estar aqui presente, mas ele tem uma gravação que ele também não pode estar na discussão. Muito obrigada. Mas sobre a coração na doença de Fabry, a fisiopatologia do coração na doença de Fabry. Simpósio Taqueda, muito obrigada pelo apoio. Então, podemos abrir o vídeo, por favor? Olá a todos, meu nome é Otávio Rizzi Coelho Filho, eu sou cardiologista, professor de cardiologia na Unicamp. Para mim é uma grande satisfação estar aqui participando desse Summit de doenças raras, com enfoque em amiloidose e doença de Fabry. Gostaria de agradecer muito a indicação do meu nome para estar participando desse evento, já parabenizando a professora Diane e o professor Humberto pelo pioneirismo que vem desempenhando nesse assunto, né? Eu acho que
Nós estamos passando por um momento extremamente importante na cardiologia, em que nós estamos cada vez mais entendendo melhor como tratar essas miocardiopatias específicas, que no passado a gente talvez só fazia diagnóstico, nós só assistíamos à evolução da doença e agora, tanto na doença de Fabry como na amiloidose e em outras, a gente tem uma perspectiva muito boa de tratamento. Então, hoje nós vamos estar discutindo aqui um pouquinho sobre o acometimento cardíaco da doença de Fabry. Eu aqui já listo meus potenciais conflitos de interesse, passando por um caso clínico que talvez exemplifique os desafios que o cardiologista e o clínico têm frente a um paciente com doença de Fabry. Que é um paciente que nós atendemos recentemente, 59 anos, da região aqui de Campinas, tinha história de neuropatia periférica desde a infância, sem uma investigação adequada, tinha também intolerância ao calor e atividade física, tinha passado por um colega clínico geral para investigar palpitações, tinha feito um eletrocardiograma com muitas alterações e veio para o nosso ambulatório de miocardiopatias para uma investigação um pouquinho mais pormenorizada. Não era hipertenso, não tinha diabetes, não tinha colesterol alto, não era tabagista e não tinha outros fatores de risco para doença cardiovascular, mas tinha tido um AIT, na verdade, há 3 anos atrás, sem uma investigação adequada. Isso é um ponto importante, depois nós vamos discutir, mas manifestações cerebrovasculares sem uma explicação adequada pode também sugerir aí o diagnóstico de algumas doenças, entre elas a própria doença de Fabry. Aqui está o eletrocardiograma, ritmo sinusal, bloqueio de ramo direito, PR um pouquinho alargado, talvez com uma onda delta, que a gente pode ver aqui, e sobrecarga ventricular esquerda praticamente em todas as derivações. O paciente realizou a investigação laboratorial, tinha proteinúria, taxa de filtração glomerular normal, no raio-x de tórax um pouquinho de cardiomegalia, Holter com ritmo sinusal e extrasístoles atriais, BNP um pouco alto, fez um eco, o eco acaba sendo a primeira metodologia de imagem extremamente útil que nos auxilia muito no dia a dia. O eco mostrou fração de ejeção preservada, aumento do átrio esquerdo, hipertrofia concêntrica com septo de 15, parede posterior de 14, regurgitação mitral e aórtica e disfunção diastólica. Frente a esse caso clínico, eletrocardiograma, informações do eco, a gente optou por investigar um pouquinho melhor esse remodelamento e o time lá do nosso ambulatório de miocardiopatias achou interessante fazer uma ressonância cardíaca. Eu trago aqui as principais imagens da ressonância. À sua esquerda a gente tem os eixos curtos em cine, acima à direita os eixos longos cine. Chama atenção a fração de ejeção preservada, a hipertrofia concêntrica, a ausência de disfunção segmentar, a gente pode ver até músculos papilares gigantes, o septo de 23, parede posterior de 14, isso acaba sendo comum, a ressonância acaba sempre tendo espessuras um pouquinho maiores do que o ecocardiograma, por ter, na verdade, uma maior definição de bordos, não existia cicatriz pelo realce tardio, mas como vocês estão vendo aqui, o T1 nativo era um T1 nativo baixo. T1 nativo baixo sugere a presença de infiltração gordurosa, ou de glicoesfingolípides, ou de globotriacilceramida, que acaba sendo muito sugestivo de doença de Fabry. Uma outra doença que pode ter fenótipo muito semelhante, mas tem um T1 nativo acima de 1.300, é a amiloidose, em que a infiltração aumenta o espaço extracelular, o que é bem diferente aqui da doença de Fabry. Esse paciente realizou a investigação para a doença de Fabry, se diagnosticou uma mutação típica com a atividade enzimática extremamente baixa, se confirmou o diagnóstico, mas a mensagem aqui trata-se de um paciente de 59 anos, diagnóstico tardio, a gente perdeu uma janela enorme de oportunidade de tratar e hoje a gente tem tratamento, hoje a doença de Fabry tem tratamento, a gente tem reposição enzimática e eu vou mostrar no final da minha apresentação alguns dados bem interessantes mostrando que a reposição enzimática pode até retardar a hipertrofia e melhorar a parte funcional cardiovascular, além de melhorar a qualidade de vida e inclusive algumas análises mostrando até redução de eventos. Então, eu pretendo hoje cobrir esses 5 tópicos, começar com uma introdução, em seguida falar de fisiopatologia, claro que com enfoque maior no acometimento cardíaco, em seguida eu vou falar mais sobre as manifestações cardíacas, o que a gente deve procurar no paciente com doença de Fabry, focar um pouquinho no diagnóstico, o que a gente deve extrair do eco,
do eletro e eventualmente da ressonância cardíaca, e em seguida vou concluir. É importante a gente, quando fala de doença de Fabry, lembrar que é uma doença rara, né? Historicamente, a incidência de 1 para 40 mil, esse seria o número mais citado nas séries históricas, mas quando a gente vai para países que fazem, por exemplo, screening sistemático, e aqui eu trago dados do Japão, de alguns outros países da Europa, Taiwan e a Itália, veja que aquela incidência pode chegar a 1 para 3 mil, 1 para 1.200, né? Então, se a gente procurar sistematicamente, a gente vai seguramente achar mais pacientes com doença de Fabry. Eu aqui não estou querendo sugerir screening indiscriminado, mas eu acho que isso precisa ser discutido entre geneticista, entre neonatologista e eventualmente cardiologista. Eu não tenho dúvida que se a gente sistematizar a procura de doença de Fabry, a gente vai, sem dúvida nenhuma, achar um maior número de pacientes, podendo tratar de maneira melhor esse paciente, porque quanto mais precoce o tratamento, melhor é a resposta do tratamento. Um outro ponto fundamental é que doença de Fabry tem impacto muito grande na sobrevida. Existem diversos levantamentos, diversas cortes de pacientes com doença de Fabry sendo seguidas. Aqui eu trago dados de uma delas, do estudo FOS, né? Essa aqui é uma análise de 5 anos. Veja que tanto no homem como na mulher, a doença de Fabry tem um impacto importante na mortalidade. Perda aí de 20 anos para o homem, 15 anos para a mulher. E talvez a informação mais importante para nós refletirmos é que os sintomas aparecem muito antes do diagnóstico. Na mulher, 13 anos já tem sintoma, aqueles sintomas semelhantes que a gente comentou no nosso caso clínico, mas o diagnóstico normalmente é feito com 31 anos. No homem é um pouquinho melhor, porque o homem tem uma doença um pouco mais clássica do que a mulher. A doença de Fabry é uma doença hereditária ligada ao cromossomo X, então a mulher pode ter ainda alguma atividade enzimática pelaquela inibição aleatória do cromossomo X. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso para frente, mas independente de ser homem ou mulher, normalmente o diagnóstico é tardio, e diagnóstico tardio é uma perda de oportunidade. Um outro ponto importante para nós cardiologistas aqui é que os pacientes com doença de Fabry, eles vão ter morbidade cardiovascular, eles vão ter eventos cardiovasculares. Aqui eu trago dados de um estudo, mas existem vários na literatura, mostrando que uma das principais causas de óbito nos pacientes com doença de Fabry é a causa cardiovascular, né? É claro que eles vão ter doença renal, vão fazer hemodiálise, eventualmente vão ter eventos cerebrovasculares, mas a doença cardiovascular ela tem um importante papel no prognóstico dos nossos pacientes com doença de Fabry. Vamos falar um pouquinho da fisiopatologia. Como eu falei, é uma doença genética, hereditária, ligada ao cromossomo X. Então aqui a gente tem o gene GLA, que condiciona a produção da alfa-galactosidase. Existem mutações já bem estabelecidas e estudadas, outras ainda sendo descobertas, mas quando está presente uma dessas mutações, você vai ter uma diminuição da produção da enzima alfa-galactosidase A, e aí a diminuição da atividade dessa enzima vai acumular aquelas substâncias que a enzima deveria degradar. Interessante é que isso vai ser um pouquinho diferente nos homens do que nas mulheres. Então, a mensagem inicial é que a mulher pode ter a doença de Fabry, mas ela vai ter normalmente, por características genéticas e por ter, na realidade, 2 cromossomos X, ela vai poder, na realidade, ter uma atividade enzimática residual, e isso pode acontecer, por exemplo, devido à inibição aleatória do cromossomo X. O homem, na realidade, por ter só um cromossomo X, ele acaba tendo uma doença um pouquinho mais clássica. Então, quando ele é portador de um gene com mutação, normalmente a produção da alfa-galactosidase é muito baixa, ele vai ter uma doença com um padrão de evolução um pouco mais clássico. Então, o que acontece com os pacientes? Eu tenho a diminuição da produção da alfa-galactosidase, eu vou acumular uma série de substâncias, talvez a mais importante seja a globotriacilceramida. Essa substância ela vai se acumular nos tecidos, sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, rim e no coração.
No coração, uma série de alterações vão acontecer. Ela vai ter um impacto na microcirculação cardiovascular, ela vai ter impacto na parte elétrica do coração e ela vai ter impacto na parte muscular, né? Talvez o que seja mais fácil da gente entender é que eu vou estar acumulando um tecido, eu vou ter hipertrofia e os cardiomiócitos vão aumentar de tamanho. Sim, isso acontece, mas acomete também a microcirculação, os pacientes podem ter angina, os pacientes podem ter alteração do ritmo cardíaco, além de ter hipertrofia, e numa fase tardia essa hipertrofia pode desencadear a presença de fibrose e disfunção também sistólica, mas no início eu tenho mais disfunção diastólica. Então acomete não só o cardiomiócito, acomete o sistema de condução, o endotélio e acomete também as válvulas. É muito comum os pacientes com doença de Fabry terem regurgitação mitral e aórtica. No exemplo que a gente mostrou, o paciente tinha regurgitação aórtica e mitral, tinha acometimento do sistema de condução e tinha também acometimento com hipertrofia, né? Lembrando que não é só hipertrofia que o paciente vai ter, ele vai ter na realidade todos esses componentes. Vamos seguindo um pouquinho, vamos agora falar quais são os fenótipos que a gente encontra no paciente com doença de Fabry e quais as manifestações de fato vão acontecer. É importante que dependendo da idade do paciente, alguns sinais e sintomas vão ter mais exuberantes do que outros. Essa aqui é uma figura de uma revisão publicada no Lancet sobre doença de Fabry. Veja que doença cardiovascular e manifestações cardiovasculares nem apareceram aqui, porque elas costumam aparecer talvez na segunda, na terceira década. Sem dúvida nenhuma, os primeiros sintomas são a neuropatia periférica, as alterações oftalmológicas, as alterações na pele com angioqueratomas, a proteinúria já vem aí a partir dos 10 anos, né? E as manifestações do sistema cardiovascular e do coração costumam acometer na terceira década de vida. Interessante é que os principais estudos de screening com doença de Fabry mostram para a gente que a grande maioria dos pacientes screenados já tem doença cardiovascular, já tem acometimento cardíaco. O que significa isso para a gente? Diagnóstico tardio. Então, se eu vejo um paciente com doença de Fabry com acometimento cardíaco, eu devo imaginar que ele já teve, na história pregressa dele, manifestações sistema nervoso periférico, ele já teve alterações na pele, talvez alterações gastrointestinais e outras alterações como a alteração de intolerância ao calor, intolerância ao exercício. Então, nós precisamos ter isso em mente para tentar fazer o diagnóstico mais precoce. Do ponto de vista fenotípico, sem dúvida nenhuma, a principal alteração que existe no paciente com doença de Fabry é a hipertrofia concêntrica. Essa hipertrofia concêntrica ela pode aparecer tanto no ventrículo esquerdo como no ventrículo direito, né? Mas vejam, senhores, que nesse estudo que testou reposição enzimática numa corte de pacientes com doença de Fabry, os principais achados fenotípicos era hipertrofia concêntrica, tanto em homens como em mulheres. É claro que alguns pacientes em formas mais tardias teriam hipertrofia excêntrica, hipertrofia assimétrica, isso às vezes pode existir. Então eu mesmo lá no nosso ambulatório a gente tem pacientes com doença de Fabry que tem um fenótipo muito sugestivo de miocardiopatia hipertrófica assimétrica, mas eles são pacientes com doença de Fabry e é importante a gente ter isso em mente, não acreditar que só existe hipertrofia concêntrica. Talvez hipertrofia concêntrica seja o mais comum, como esse exemplo aqui que a gente está mostrando, mas lembrando que os pacientes podem apresentar até como hipertrofia septal assimétrica, né? Vamos em frente e falar um pouquinho sobre o diagnóstico. Nós que trabalhamos com miocardiopatia costumamos dizer que o eletrocardiograma ressurgiu, né? Eu talvez não gosto muito dessa afirmação. Eu costumo dizer que a gente começou e voltou a se preocupar com o eletrocardiograma, né? Acho que ele sempre foi importante e sempre teve um papel importante na cardiologia. Mas nas miocardiopatias é muito importante. Então, vou dar aqui um exemplo. Se eu tenho um paciente com hipertrofia concêntrica e com baixa voltagem, eu vou pensar em amiloidose. Se eu tenho um paciente com hipertrofia concêntrica, tem um PR curto,
uma onda P aumentada ou um bloqueio de ramo direito, eu posso pensar em doença de Fabry. E é justamente isso que esse estudo aqui avaliou as principais alterações eletrocardiográficas dos pacientes com doença de Fabry. Então, eles têm um padrão de sobrecarga ventricular esquerda, eles podem ter um PR mais curto, eles podem ter alteração também no QT e no QRS, mas veja que interessante, a duração da onda P tem uma alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico, então quando eu tenho essas alterações na onda P, eu devo ficar muito atento e pensar no diagnóstico de doença de Fabry. Quando a gente fala de doença de Fabry, é importante a gente dizer aonde a gente está procurando. Aqui eu tenho listado uma série de trabalhos, desde 95 até 2011, alguns trabalhos publicados em revistas importantes, como Circulation, New England, aqui 2 publicações. E veja, dependendo de onde eu procurar a doença de Fabry, eu vou ter aí prevalências bem diferentes daquela doença rara. Veja, algumas delas aí com 11%, 3%. E o que de maneira geral, esses estudos fizeram? Pegaram cortes de pacientes com hipertrofia, sem causa hemodinâmica clara, ou seja, sem hipertensão arterial, sem estenose aórtica, sem uma causa hemodinâmica, e buscaram um diagnóstico de doença de Fabry. Com o quê? Com a dosagem da alfa-galactosidase e, eventualmente, com testes genéticos. Então, se eu provavelmente procurar em todos os pacientes que eu tenho com hipertrofia sem causa definida, eu posso chegar a prevalências como essa. É claro que algum desses estudos tem vieses de seleção, mas se eu tiver pacientes com hipertrofia sem uma causa definida, em que eu excluí outras causas, eu devo pensar em doença de Fabry, assim como eu devo pensar em outras doenças, e cada vez mais estão disponíveis os métodos diagnósticos com a dosagem da alfa-galactosidase, que seria a dosagem enzimática, né, a atividade enzimática, ou os testes genéticos. É interessante também a gente comentar que o diagnóstico vai ser uma coisa colaborativa entre eletrocardiograma, ecocardiograma e história clínica. Esse é um estudo que exemplifica isso muito bem. Então, pegou aí uma corte de pacientes com doença de Fabry, 61 pacientes, e uma corte de pacientes com hipertrofia, miocardiopatia hipertrófica, e avaliou todos os critérios eletrocardiográficos e ecocardiográficos e viu que, por exemplo, se eu usar a presença de bloqueio de ramo direito, se eu usar a duração do QRS e a dilatação do seio de Valsalva, eu consigo aí uma área sobre a curva de quase 90 ou 91, 92% para o diagnóstico de doença de Fabry em detrimento à miocardiopatia hipertrófica. Então, quando eu tenho esses pacientes com esses fenótipos semelhantes, talvez eu precise ver o eletrocardiograma junto com o ecocardiograma para poder chegar a um diagnóstico mais preciso. Nesse contexto, a ressonância cardíaca é um método muito interessante, é um método que nos auxilia muito, porque ela vai mostrar não só morfologia, função, mas também caracterização tecidual, e eu mostrei no meu exemplo a importância aí do mapeamento T1. Diversos grupos vêm estudando a ressonância cardíaca na doença de Fabry, talvez o grupo pioneiro seja o grupo do Reino Unido, do professor James Moon. Aqui eu trago uma das primeiras publicações do grupo dele, de 2003, veja, há bastante tempo, e ele mostrou que existe um padrão de fibrose bem característico que acomete a parede lateral ou o segmento inferolateral basal. Então veja, o paciente tem a hipertrofia concêntrica, mas aqueles pacientes com a forma mais clássica da doença, homens, talvez numa fase mais tardia, vão ter essa fibrose detectada pelo realce tardio. Nessa época nem existia ainda mapeamento de T1, e ele mostrou que esse padrão seria muito sugestivo da doença de Fabry. Aqui um exemplo do nosso serviço, mostrando aí a fibrose na parede inferolateral, mostrando que o realce tardio pode ser muito útil, mas o realce tardio talvez não responda a todas as nossas perguntas. Esse aqui é um trabalho publicado no JACC Imaging um pouquinho mais recente, 2011, e o que ele fez? Comparou homens e mulheres. Eu comentei para vocês que as mulheres podem ter uma atividade enzimática residual pela questão da herança do cromossomo X, e nos homens a hipertrofia tem uma relação muito boa com a fibrose. Veja que os pacientes com hipertrofia são aqueles que têm mais realce tardio.
No caso das mulheres, talvez por ter essa atividade enzimática residual, elas têm um padrão de doença mais heterogêneo. E veja que mulheres com massa ventricular normal podem ter realce tardio e muitas que têm hipertrofia, ou seja, septos de 14, de 15, não têm realce tardio. Então, realmente, o realce tardio é muito útil, mas ele pode não ser definitivo. E nesse contexto, novas técnicas derivadas do mapeamento de T1 na ressonância podem ser muito interessantes. Essa é uma figura que foi publicada há algum tempo no Jornal de Ressonância Cardíaca, num artigo de revisão, e ele exemplifica muito bem que a gente pode utilizar o mapeamento de T1 e a quantificação do ECV para diferenciar miocardiopatias que têm fenótipos semelhantes. Então, veja, aqui a gente tem miocardiopatia hipertrófica, amiloidose e doença de Fabry. Veja que se eu tirar uma foto da morfologia, pode ser muito semelhante, mas, por exemplo, o T1 nativo é baixo da doença de Fabry, é alto na miocardiopatia hipertrófica e é muito alto na amiloidose. Então, a gente realmente consegue usar essa ferramenta para fazer uma diferenciação mais fina entre as miocardiopatias. Por que isso é importante? Porque isso pode direcionar o diagnóstico, e aí eu não vou fazer, talvez, screening indiscriminado genético ou a dosagem da atividade enzimática em todo mundo, eu vou fazer, talvez, naqueles que têm um mapeamento T1 característico para a doença de Fabry. Isso pode ser aqui discutido, mas, sem dúvida nenhuma, isso vai nos auxiliar muito. Apesar da gente olhar esses dados do mapeamento T1 com muito entusiasmo, a gente tem que lembrar que, dependendo da fase da doença de Fabry, o mapa de T1 pode não ser baixo em todo mundo. Esse aqui é um outro estudo do mesmo grupo lá do professor James Moon, seguindo aí uma corte de pacientes com doença de Fabry. Eles mostraram que com a ressonância a gente consegue claramente determinar uma fase de acumulação, ou seja, o glicoesfingolípide, a globotriacilceramida está acumulando no coração, então o T1 nativo nessa situação é baixo. Aí a gente tem uma fase mais de hipertrofia e inflamação. Eu ainda tenho um T1 nativo um pouquinho baixo, mas ele começou a normalizar. E uma fase mais tardia de fibrose, em que o T1 nativo aumenta e a fibrose vai aumentar o T1. Então eu preciso ter essa informação evolutiva, porque eu posso às vezes fazer uma ressonância, o T1 nativo não ser baixo e falar isso não é Fabry. Isso não é totalmente verdade, porque se ele estiver numa fase mais tardia, numa fase de fibrose, eu posso ter esse T1 nativo mais aumentado. Tá? Recentemente, diversas sociedades têm colocado a ressonância e a necessidade de investigar a doença de Fabry em pacientes com insuficiência cardíaca e hipertrofia. Aqui eu trago recomendações da Sociedade Europeia, da própria Sociedade Americana. Então, veja, a doença de Fabry precisa ser investigado nesses pacientes com insuficiência cardíaca, com hipertrofia e sem uma causa definida, né? Quando a gente fala de diagnóstico, eu acho que os algoritmos propostos que funcionam são aqueles que são simples. Eu gosto muito esse da Sociedade Europeia de Cardiologia. Como é que ele é feito? Se eu tenho um paciente com imagem, que pode ser tanto ressonância como eco, com aqueles red flags para doença de Fabry, quais são os red flags? Hipertrofia concêntrica sem causa hemodinâmica, ressonância com a fibrose na parede lateral, ou T1 nativo baixo, junto com hipertrofia concêntrica, eu devo fazer ou atividade enzimática ou teste genético. Então isso já vai dar para mim, digamos assim, um norte em quais pacientes eu preciso fazer o teste genético. Um outro algoritmo proposto, um pouquinho mais, digamos assim, detalhado, faz mais ou menos a mesma coisa, parte de um eco com hipertrofia, mas ele valoriza critérios de exclusão, ou seja, se eu já sei uma doença, por exemplo, já sei que o paciente tem miocardiopatia hipertrófica ou outras miocardiopatias, eu não vou seguir no diagnóstico, e ele coloca critérios que aumentam, na verdade, a suspeição de doença de Fabry, entre eles a hipohidrose, os angioqueratomas, a neuropatia periférica, que a gente discutiu, inclusive, no caso clínico que a gente mostrou. Então, na ausência de causas hemodinâmicas, eu devo investigar, e aí eu posso investigar como? Com atividade enzimática, com teste genético,
e não necessariamente fazer em todos os pacientes, só naqueles em que eu tenho esses critérios. Eu gosto muito desse algoritmo. Estou chegando no final da minha apresentação e queria só trazer alguns dados a respeito do que a gente esperar do tratamento. Esse aqui é um estudo de um grupo europeu, né? O professor Weidman é o primeiro autor, e ele pegou uma população de pacientes com doença de Fabry que fez reposição enzimática, e ele mostrou algo muito interessante. Aqueles pacientes que não têm fibrose, veja, eu tenho uma redução da massa do ventrículo esquerdo, e isso atinge significância estatística, ao passo que aqueles pacientes que têm fibrose, ou seja, têm doença mais avançada ou muita fibrose, veja, eu não tenho P significativo. Então, mensagem, diagnóstico precoce, tratamento precoce, eu tenho redução da massa do ventrículo esquerdo e tenho também melhora funcional. Nesse mesmo estudo foi avaliado a questão funcional, né? A questão funcional radial e do exercício, da capacidade de exercício físico, e também aqueles pacientes que não tinham fibrose tinham uma resposta melhor do que aqueles que tinham muita ou pouca fibrose. Então, em conclusão, eu gostaria de dizer que a doença de Fabry, infelizmente, ainda é uma doença pouco diagnosticada, né? Existe aí um delay muito grande entre os sintomas e o diagnóstico, e isso pode trazer consequências e é uma grande perda de oportunidade para a gente poder tratar esses pacientes. O coração é muito acometido na doença de Fabry, tem importantes implicações prognósticas. Usar os métodos de imagem contemporâneos com eco, ressonância, vão ajudar o clínico a diagnosticar a doença de Fabry mais precocemente. E os dados que a gente tem aí disponíveis, eu trouxe um estudo, mostram que a reposição enzimática pode ter um impacto na evolução da cardiopatia da doença de Fabry, reduzindo massa e melhorando funcionalmente o funcionamento do sistema cardiovascular. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade e aqui eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Agradeço ao professor Otávio Rizzi pela excelente aula. Gostaria de agradecer a todos os presentes, a todos que estão online, por toda a disponibilidade, pedir desculpas por algumas alterações. As aulas que a gente teve problema técnico na transmissão vão ser anexadas no que vai ficar depois on demand, né? A gente vai deixar gravado, então a gente vai disponibilizar, tá? O evento completo. Agradeço a doutora Ilza, ao Procep pela confiança, ao CHN DASA pela confiança do Centro de Amiloidose, agradeço a interação entre os centros, a todos que vieram, os palestrantes. Preciso passar o slide. Passador. Pode passar, então. A todos os palestrantes que vieram, aqueles que também estiveram online, todos que dedicaram o seu tempo e puderam estar conosco, eu agradeço imensamente a todos vocês. Agradeço também a pós-graduação da UF pelo apoio científico, em nome do professor Evandro Tinoco Mesquita, que, quanto um mentor para muitos, né, e eu tenho uma gratidão enorme, ao professor Cláudio Tinoco, que foi o primeiro que me estimulou no estudo clínico, né, como subinvestigadora junto dele, ele como PI no Apollo B, então uma grande experiência na amiloidose. Então, todo esse estímulo do professor Cláudio e do professor Evandro, eu agradeço imensamente ao professor Humberto Villacorta pela aceitar o desafio do livro comigo e, obviamente, todos que participaram. A minha imensa gratidão. Então, vai ser lançado em dezembro. No próximo ano, a gente vai ter lançamento em congressos, eu divulgo posteriormente. Então, agradeço imensamente a todos vocês. Um ótimo dia, um ótimo final de semana.